criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Nenhum dia sem Bíblia. Seguimos aqui hoje Levíticos 25 e 26 e Mateus capítulo 27, do verso 1 ao 26. Vamos lá, gente. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor, quer dizer, o dia do descanso, né? Até a própria terra, Deus quer que ela tenha descanso, para que ela possa revigorar os seus nutrientes e produzir. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita em suas plantações. Mas, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Quer dizer, Deus, ele requer até daquilo que a gente faz, por exemplo, as máquinas, né, o carro, um dia de descanso. Por quê? Porque tudo tem, vamos dizer assim, o seu momento de manutenção, né? Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as uvas das suas vinhas, que não são podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador, contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Quer dizer, nada poderá ser motivado, apenas aquilo que for de manutenção natural seria, vamos dizer assim, seria permitido. O que é isso para nós hoje, pastor? Então, aquilo que a gente tem de manutenção em casa, vamos dizer. Então, aquele dia do descanso, aquele dia da máquina lá no trabalho, aquele dia lá do carro que todo dia está na batida da correria do dia a dia. Tira um dia para que ele possa também ter a sua manutenção. Então Deus, ele preza pelo cuidado de tudo e todas as coisas. Irmãos, Deus, ele é um Deus zeloso e ele preza para que nós venhamos ter assim, o nosso momento de qualidade de vida, viu? Inclusive até os nossos bens, para que ele dure bastante. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Estas 7 semanas de anos totalizarão 49 anos. Então faça soar a trombeta do 10º dia, no 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu. Quer dizer, de 50 em 50 anos haverá um ano de jubileu, né? A gente fala no meio cristão de ser jubilado. É uma pessoa que tem 50 anos de ministério, uma igreja com 50 anos de existência. Quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio dia. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua própria família e para o seu próprio dia. Quer dizer o quê? Como se você fosse entrar de férias, né? Ou no caso aposentar. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e nem ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas, vinhas não podadas. E jubileus é jubileu, e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desse jubileu. E ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que este lhe está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então assim,
Olha até a orientação de Deus, para que nós venhamos ser justos, né? E jamais aproveitar de alguma situação. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Não é no céu, viu, gente? É aqui. Então, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é para ser praticada aqui, porque o lado de lá só vai existir dependendo de como a gente vive do lado de cá. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se. Ali viverão em segurança e vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantamos nem fizemos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção ao 6º ano e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Então, assim, mais uma vez está dito aqui, a gente faz a nossa parte como ser humano, como trabalhador, sem negligenciar a palavra de Deus, cumprindo, vivenciando, tendo equilíbrio, aqui vamos resumir assim, e nada vai faltar, porque Deus ele sempre vai estar cuidando da gente. O que a gente não pode é quebrar os princípios, tentando dar um jeito na nossa vida e achando que Deus não é suficiente para produzir. Claro, isso também não faz a gente ficar de braço cruzado. É equilíbrio sempre, gente. Sempre equilíbrio. Verso 20. Vocês poderão perguntar: que iremos... Aqui já foi. Verso 21. Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção e no 6º ano será produzido o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o dinheiro de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu companheiro ou compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquela quem a vendeu. Aqui Deus está ensinando que naquela época era costume, hoje não mais, né? Então, a gente tem que entender aquilo que é para nós, que é perpétuo, que é eterno, de geração em geração, e aquilo que era para aquele tempo. Porque aqui naquele tempo funcionava assim, para que cada um ali pudesse repassar os bens de família, de geração em geração. 28. Mas, se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu, permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Então, no jubileu, era de volta a repartir aquilo que era de bens para cada um dos seus donos. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não resgatar antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso da cidade dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida ao jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-lhe, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Então, a ordem de Deus é sempre ajudar a quem tem menos e ser generoso. E Ele nunca vai deixar de ser generoso conosco, porque é amar ao próximo como a si mesmo, né? Mandamento. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus.
Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã ou família e para a propriedade dos seus antepassados. Quer dizer, o ano do jubileu simbolizava a aposentadoria. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Então assim, é aquela pessoa que é parente, amigo, né, próximo, parente do amigo, parente do parente, que está precisando de um trabalho, então colocar ele como um trabalhador, mas sem ser como um desconhecido, porque não tem como você tratar de forma desconhecida um conhecido, de desconsiderar alguém que você considera. Então, aquele amigos, negócio, amigos fora parte, um negócio assim, né? Negócio, amigos fora parte. Tem um ditado que diz isso. Quer dizer o quê? No nosso mundo, nós fazemos negócio independente de sermos parentes ou não. Amizade, negócio fora parte. Ok, mas eu posso esquecer que eu estou fazendo um negócio com um amigo, um negócio com um familiar, um negócio com um parente, um negócio com alguém que não é um desconhecido. Essa consideração é estatuto de Deus. Verso 44. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles você poderão comprar escravos e escravos. Quer dizer, a comunidade, a vida que a gente vive. Escravos aí quer dizer trabalhadores, né? Funcionários. Também poderão comprá-lo entre os filhos dos residenciais ou residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem ao clã de vocês, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas somente ou sobre os seus irmãos israelitas. Vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã, a família desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou prima, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contatarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se abaterá ou se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo aqui, tem sempre uma diferença entre uma pessoa que é estranha e um que é conhecido, alguém que faz parte, né, da comunidade da gente, seja da fé, seja do sangue, ou aquele que é totalmente desconhecido. Mas parte disso aqui não serve para nós hoje, porque era costume do povo israelita, do povo judeu da época, viu, gente? Mas não tem como a gente não comparar com algumas coisas, porque funcionam para nós também. Não façam ídolos, nem imagens, nem coluna sagrada para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus mandamentos, reverenciem o meu santuário. O santuário é o quê? A igreja. Então a gente não pode perder o temor e a reverência. Igreja não é local de brincadeira, igreja não é local de distração, igreja não é local de diversão, igreja não é local de levar brinquedo para filho brincar, igreja não é local de levar comida para a gente ficar comendo, mastigando como se a gente estivesse no cinema assistindo filme. Igreja é lugar de devoção, como diz aqui,
igreja, né, é lugar de temer ao Senhor e o Senhor Santo, que é o Senhor do santuário. Por que santuário? É a casa do santo, viu, gente? Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e árvores no campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Quer dizer, Deus diz que em qualquer momento será conosco a honra dele. Então, Deus honra os que honram a ele. Como que a gente quer honra se a gente profana, né? Se a gente não usa de respeito às coisas sagradas. Então, não tem como nós colhermos diferente, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Quer dizer, Deus está dizendo que vai ser tão com a gente, quando a gente usa de temor, serve a Ele de coração, com temor e tremor. Ele diz que vai ser tão com a gente, que a gente vai fazer coisas além das nossas forças, e vai ter resultados que humanamente seria impossível. Com certeza, né? Deus, ele é generoso. Eu me voltarei para vocês e o farei prolíferos, e os multiplicarei, se guardares a minha aliança. Tem condição, viu, gente? Não é só promessa de bênção, não. Toda a bênção de Deus, ela vem condicionada a uma atitude nossa. Somos nós que abrimos a porta para Deus operar ou não. Verso 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Quer dizer, nós vamos ter um resultado que vai sempre acumular com o outro. Nunca vai acabar uma coisa para ter outra. Deus sempre vai estar renovando aquilo que Ele prometeu. Verso 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos dele. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e fiz andar de cabeça erguida. Mas aí entra aqui, né? Deus tira o jugo, e muitos de nós estamos colocando o jugo de volta em cima do pescoço. Aí Deus fala assim, não adianta ter tirado, né? Parece que esse espírito de escravidão não sai de muitas pessoas. Deus liberta, Deus traz uma condição nova. Basta apenas entender, fazer uma aliança, pegar a palavra de Deus, cumprir, obedecer, praticar, e a pessoa vai se joga um jugo de volta, cata com a mão aquilo que Deus tirou. Mas se vocês não ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitar as minhas ordenanças, aí vem, né? O alerta de Deus, ó. Deixarem de colocar em prática, acabei de falar isso aqui, todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então assim o tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doença e febre. Ah, mas Deus enferma? Deus... Aqui era a lei, gente. Aquele que era a favor de Deus tinha tudo, que era contra estava comprando uma briga com Deus. Hoje nós temos a graça. Porém, esta enfermidade, todas essas ordenanças, Deus continua cumprindo. A diferença é que hoje é só no espírito, né? Não é mais no físico. Deus não enferma ninguém no físico, mas no espírito, a pessoa não quer, ele mesmo vai se enfermar, ele vai adoecer, vai se lascar todinho. Que mais aqui? Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão suas sementes. 17. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Você conhece aquela pessoa que para ela tudo é errado? É exatamente isso aqui. O dia que ela aprender a fazer o que está escrito na palavra, temer a Deus, então com certeza, até o que é para dar errado vai dar certo. Se você depois disso, tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro. Quer dizer, não adianta orar não, vai estar fechado. E a terra de vocês fique como bronze. Não adianta semear, não vai colher.
a força de vocês será gasta em vão. Quer dizer, a pessoa vai se desdobrar cada dia mais, cada vez mais, só vai cansar, porque na força do braço ela não vai conseguir nada. Porque a terra não lhes dará a colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Então vale a pena, irmãos, nós cada dia aprendermos e praticarmos do Senhor, termos Deus como nosso aliado. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos, reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. No passado era assim, hoje não é assim mais, tá, gente? Deixando bem claro. Deus ele se volta contra, virando as costas. Como assim? Depois da queda, aconteceu tudo, né? De Adão, Eva, tudo lá e tal. Jesus veio, resgatou por misericórdia e graça. Então hoje nós colhemos o que plantamos. Deus ele não é contra nem a favor. Ele só está ali, ouvindo Jesus, nosso intercessor. Se Jesus intercede a nosso favor, ele abençoa, mesmo sem merecermos, que é a graça e a misericórdia. E se Jesus não interceder, a gente vive conforme resultado da nossa própria existência. Então é o castigo que Deus deu. É como se fosse isso aqui de uma forma mais leve, mas continua valendo, viu? 26. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão seco. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo ainda não me ouvirem, porque tem gente que pode passar o que for, ela não dá ouvido não, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. Eu mesmo castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Aqui quer dizer o quê? Ninguém vai ser canibal comendo a carne um do outro, não. Aqui aquilo que seria para os filhos, os pais vão comer para sobreviver. No nosso caso hoje, como eu disse, não funciona assim mais, mas o que é que acontece? São as dificuldades familiares, né? Aquelas dificuldades que a família não consegue superar. Então assim, o que acontece com o pai acontece com o filho sobra para o pai, e aí entra aquele desajuste, aquela confusão dentro de casa, e aquele lar de perna pro ar, aquela casa de cabeça para baixo, e a pessoa bota a culpa no diabo, porque hoje está muito fácil, né? No passado, você vê, não tinha diabo, né? Ele se infiltrava e tentava, mas você fazia pecado, Deus tratava com você. Hoje, a gente, pela graça e misericórdia, é fácil botar culpa no diabo sem reconhecer os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas na prática da palavra. É fácil colocar a culpa no irmão, colocar a culpa em tudo, menos na gente mesmo, né? Então, eu sou a favor que Deus continuasse cumprindo isso aqui. Isso para mim mesmo, porque muitas das vezes nós afrouxamos muito a nossa vida, porque é fácil hoje você colocar a culpa em tudo, mas não se analisar e ver o quanto que muitas das vezes estamos fora dos decretos e dos estatutos do Senhor. Continuando aqui então, verso 27, vamos pulinho aqui. Se apesar de tudo isso ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se e tal, né? Já fomos ali, lemos, vamos ganhar tempo aqui. 29, falamos das filhas. 30. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Isso quer dizer o quê? Deus vai enviar, hoje, enviar as pessoas que não se arrependem, não querem mudança, porque o inferno não foi feito para pecador, o inferno foi feito para pessoas com esse perfil aqui, ó, de não querer mudança, não aceitar mudança, insistir naquilo que é e não aceitar mudar o seu caminho. Então aqui Deus está dizendo que vai amontoar os seus ossos, quer dizer, vou te enviar para o inferno, vai ser a única saída. 31. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Quer dizer, ó, não vou receber nenhuma oração sua da oferta. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem
ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos abatidos enquanto estiver desolada. E quando vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus descansos. Quando estiver desolada, a terra terá o descanso sabático, quer dizer, terá o seu tempo de descanso, que não teve quando vocês habitavam nela. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levará pelo vento, os porá em fuga. Quer dizer, a pessoa que ficará apavorada, né? Assombrada. Tipo o que aconteceu com Saul, né, gente? O espírito de tormento atormentava. Correrão como quem foge da espada e cairão, sem que ninguém os persiga. Isso aqui está falando também, já é um entendimento aqui da pessoa que ficará depois do arrebatamento. O horror que será se a pessoa que ficasse, a pessoa que não atentar para o chamado e subir na primeira leva do Senhor, né? Ficará aqui no desespero da alma. Então vale a pena a gente cumprir, temer, porque assim que Jesus voltar, ou Ele nos levar, vamos de primeira, gente. É muito mais fácil, depois vai ser muito difícil. Tropeçarão uns aos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados e também por causa dos seus pecados dos seus antepassados. Mas, se confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração obstinado se humilhar e se eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Então quer dizer, para nós vale a pena. A pessoa pode estar no pior erro, se ela chegar diante de Deus, pedir perdão de coração, mudar o sentido da vida dela. Então essa aliança Abraão, Isaac e Jacó foi hoje a aliança com Jesus, né? Que é a nova aliança do Novo Testamento. Deus vai se lembrar da aliança com Cristo e vai nos propor, nos permitir receber a graça e a misericórdia. 42. Eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e tal, e também me lembrarei da terra. 43. Que por ele será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolado. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram a minha ordenança e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da minha aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Para você ver. Então aqui estão mandamentos, não é uma coisa que valia só para aquele tempo. Espero poder ter ajudado em alguma coisa aqui para esclarecer, porque a Bíblia tem que ser lida, compreendida, não é só lida para dizer que leu. Então nós temos que compreender que tem coisas que são eternas e perpétuas e tem coisas que são para aquele tempo, mas que tiramos lição espiritual para o tempo de hoje também. Tudo na Bíblia é para ser analisado e refletido. Mateus 27, do 1 ao 26. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, porque Judas só queria entregar ele para ser preso. Quando ele viu que o negócio ia ficar sério, né? Então aí você vê que remorso, ele não houve arrependimento. Remorso e arrependimento, irmãos, é o mesmo sentimento. Porém, o remorso, ele traz aquele sentimento de culpa. O arrependimento traz aquele sentimento de conserto. Que mais aqui? Versículo 4. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa?
a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tá vendo que a gente sempre diz que o novo é o cumprimento do antigo? É a profecia e o cumprimento dela. Preço em que foi avaliado, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e a usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelo líder religioso, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro e escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que ele solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos sabia da verdade, só que ele foi omisso, até porque ele não era crente, né? Então ele não tinha compromisso com a verdade. Apesar de saber dela, ele cumpria a lei, cumpria os rituais, ele cumpria o que estava escrito, não aquilo que era o certo, né? Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Isso é Deus usando pessoas até não crentes. Tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, e aí tem gente que vai dar um conselho, faz uma besteira, outras pessoas discordam dela, e ela acha que é porque a pessoa é crente, é da igreja. Aí Deus usa alguém lá do trabalho, que é um beberrão, que é um cara todo com a vida torta, mas de forma moral. A pessoa olha e fala assim: cara, eu sou do mundão, mas você é cristão, você é crente. Então, cara, isso aí é errado. É Deus dando alerta. Deus, ele quer preservar todos nós de qualquer problema. A questão é que a gente, muitas das vezes, não dá ouvidos aos detalhes, não presta atenção nos detalhes. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Respondeu eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quero nem saber, só quero gerar problema mesmo, só quero culpar. Estavam todo mundo subornado. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Quer dizer, ele transferiu a culpa, mas a ele não conhecia as escrituras, né? A Bíblia fala que a omissão é pecado. Não adianta eu falar, gente, ó, vocês que estão pedindo, eu estou fazendo. Não. Eu tenho poder de escolha. Ah, foi por causa do meu irmão. Ah, foi por causa da minha irmã. Ah, foi por causa da minha mulher. Ah, foi por causa do fulano. Foi por causa do cicrano. Não. Você tem o poder de escolha. Então não adianta não. Não há ninguém isento de culpa em momento algum. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Não tem ninguém. Porque ninguém obriga ninguém a ninguém. O povo não estava obrigando a Barrabás. Ninguém obriga ninguém a nada. Sempre nós podemos escolher. Verso 25, todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou soltar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Aqui nós temos aí o relato, exatamente, primeira troca. Que é isso, pastor? Simbolizando já a troca, né, pessoal? Minha e sua. Jesus tomando uma cruz que não era dele. E aí começou já o princípio da salvação. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e até amanhã.